No Brasil, toda vez que a gente fala em violação de dados, a gente está falando em um segmento de mercado muito voltado para o digital, que é onde a empresa mais está crescendo. No Brasil, a gente vê um crescimento ainda, uma transformação digital que já aconteceu em outros países, que aqui ainda não. Então, isso nos coloca também numa posição de que vários serviços não tiveram a maturidade que tem em outras empresas, e por isso a gente vê algumas outras coisas. Exemplo, na média global a gente está falando em 27%, um risco de vazamento. No Brasil hoje a gente está em torno de 43%. Então, ou seja, obviamente por quê? A gente está naquele momento ainda de crescimento, do boom. Não amadureceu o suficiente, por isso ainda sou novo, não tenho os controles adequados e estou me adequando a uma realidade diferente, que é essa transformação digital. Então, isso tudo nos coloca num cenário não que seja ruim ou alarmante, mas sim, hoje o vazamento de dados no Brasil é uma realidade e é um problema que a gente vê como uma constante. O ano de 2018 nos provou isso. Eu acho que sim, a lei tem essa intenção de nos tornar mais seguros ou de amadurecer, como eu estava falando, a questão de maturidade, também o amadurecimento no tratamento de dados, né? As empresas sabem que hoje o maior ativo que elas têm são os dados, né? Então, existem várias pessoas que dizem que o dado é o novo petróleo, então eu preciso minerar isso, eu preciso extrair para gerar a própria informação ou gerar um conhecimento que me traga um diferencial de um negócio ou uma vantagem competitiva, mas também tem a questão de como que eu vou fazer isso. Eu não posso usar dados de forma indiscriminada, existe a privacidade, por isso a lei vai atacar muito essa questão de como você utiliza, como que você extraiu esse dado e qual o propósito do uso para não ser de forma indiscriminada, como eu já comentei. E também, quando a gente está olhando o Brasil como um todo, se existe uma questão que a gente está falando da própria digitalização das empresas, é o legado. Então, aplicações antigas, sistemas que já existem há muito tempo, as pessoas não sabem o que fazer com ele, né? Não sabem como adquirir os dados, como tratar e até a questão de, por exemplo, esquecer os dados. Se chega um cliente na minha loja ou num ponto de atendimento e fala, eu quero que você me diga onde que estão meus dados ou qual o propósito que você está utilizando, ou simplesmente apague esses dados. Os sistemas não estão preparados para isso. Então, mexer nesse legado, nos sistemas antigos, ou que não vieram com essa preocupação de segurança no seu desenho e concepção, vão sofrer mais. Eu acho que a forma de proteger-se para uma ou para outra, na verdade não proteger-se, mas adequar-se, né, estar preparado para a regulamentação que vem, é igual. Primeira coisa, eu vou ter que passar por uma etapa de descoberta de dados, onde estão meus dados, como eu os utilizo, quem os utiliza, como eu os protejo, obviamente também, e no final demonstrar que isso é um processo comum, constante, é a prova da conformidade. Então a gente pode imaginar isso como se fosse um framework, que se eu hoje coloquei minha empresa para aderir-se a GDPR, a LGPD não vai ser um grande desafio, a maioria das coisas elas foram adaptadas, então pode e deve haver o reuso. Chegar aqui e falar, poxa, onde eu devo começar? Esses 5 passos são muito importantes, mas obviamente a gente já tem aceleradores. Ter passado por isso na Europa nos deu a chance de não ser pioneiro nesse aspecto de ser o primeiro a passar por isso. Então a gente pode aproveitar lições aprendidas de lá da Europa. Nosso time de consultoria, por exemplo, teve experiência grande em vários clientes lá e absorveu esse conhecimento e pode aplicar hoje no mercado brasileiro. Então o cliente também se torna, digamos, beneficiário da GDPR ter saído antes da LGPD. Então esse prazo curto, para mim, eu não vejo problema. Eu acho que o problema maior é a empresa estar consciente que ela precisa estar aderente. Uma vez que ela faça isso, ela tem tempo suficiente ainda para se adequar.